Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e para você que está acompanhando aqui o canal, sabe que nós estamos aqui construindo uma série de sermões expositivos nos textos da Palavra de Deus, nos livros da Bíblia. E agora nós estamos trabalhando com o livro do profeta Ageu. Nós já gravamos dois sermões no livro do profeta Ageu, numa série de quatro sermões, e hoje nós vamos para o nosso terceiro sermão. E o nosso texto se encontra lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 10. Mas antes de entrarmos no nosso texto propriamente dito, eu gostaria de revisar dois aspectos fundamentais do sermão anterior, né? Nós vimos no sermão anterior que a Igreja de Cristo ela sempre enfrenta uma série de dificuldades de toda sorte, porque nós vivemos num mundo caído, um mundo afastado de Deus por conta do pecado. E este mundo caído rejeita de forma sistemática a mensagem do Evangelho e a palavra salvadora de Deus, sendo que nós mesmos somos pecadores, caídos e imperfeitos, apesar de alcançados pela graça de Deus. Mas em meio a essas dificuldades todas, a questão é que o Senhor prometeu estar conosco e apesar de tudo isso, nós podemos descansar sabendo que os seus propósitos se cumprem e devemos continuar sendo confiantes na sua graça, na sua misericórdia, na sua soberania no cumprimento dos seus propósitos. Esse é um dos pontos que nós vimos no sermão anterior. Um outro ponto que eu quero ressaltar aqui é que nós somos, então, como Igreja de Cristo, chamados a testemunhar da sua graça perante esse mesmo mundo caído, assim como nós mesmos um dia ouvimos a mensagem do Evangelho e, pela ação do Espírito Santo, cremos e nos convertemos a Deus. Deus tem, então, um propósito de reunir para si um povo chamado pelo seu nome, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas que há no mundo. E esse propósito de Deus, então, ele será cumprido. E apesar de que a igreja sofre no mundo perseguições, aflições, todo tipo de sabores, tristezas, lutas, rejeição, nós podemos e devemos permanecer firmes, apoiados na graça do Senhor, para continuar dando testemunho da sua graça que um dia nos alcançou, do mesmo Senhor que também quer alcançar outras pessoas para a glória do seu nome. Esses foram dois pontos que nós vimos no nosso sermão passado. E agora vamos então para o nosso texto, como eu falei, que se encontra lá em Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 10 até o versículo 19. Então eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus aí na sua Bíblia e depois a leitura permaneça com sua Bíblia ou o seu aplicativo aberto para poder acompanhar a exposição do texto. E o nosso texto diz o seguinte: no 24º dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida, perguntou Ageu:
Se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora, prestem atenção, de hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Esse então é o nosso texto, né? E nós vemos aqui, pela sequência que nós estamos tratando da narração do episódio que envolve o profeta Ageu e aqueles que voltaram do cativeiro babilônico de Judá para Jerusalém para reconstruir o texto, o templo, nós vemos aí nesse texto que exatos 3 meses após o início da reconstrução do templo, Deus manda então o profeta Ageu entregar aqui uma terceira mensagem, que é justamente esse texto que nós lemos. Então, agora eu quero repassar os detalhes desse texto. Notem bem ali que a consulta que o profeta Ageu faz aos sacerdotes é extremamente comprometedora. É isso que nós vemos aqui a partir do versículo 10 até o versículo 14. Olhem só o diálogo que há entre Ageu e os sacerdotes e a seriedade desse diálogo. Ele diz, o texto, né? No 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida, perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então, diante da resposta dos sacerdotes, o profeta Ageu transmite a seguinte resposta do Senhor, do versículo 14: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferece é impuro. Então, notem a seriedade do tema com que Ageu trata com os sacerdotes. Eles conheciam a lei de Deus dada por meio de Moisés, eles sabiam quais eram os critérios de pureza e impureza previstos na lei, uma lei dada por Deus. E os sacerdotes tinham então a responsabilidade de ensinar corretamente o povo a andar no caminho do Senhor de acordo com a lei. E o ensino deles, por outro lado, pelo lado do povo, deveria ser recebido com autoridade e posto fielmente em prática. Essa é a situação como um todo. Mas pelo que nós vimos no último versículo desse trechinho, que é o versículo 14, o povo não obedecia à lei.
E Deus mesmo declara que tudo que o povo fazia, tudo que o povo trazia para ele era impuro. Era assim que Deus via a vivência, a atitude, o comportamento do povo. E nesse contexto, o profeta Ageu ele deixa no ar para nós hoje a pergunta: qual é a nossa disposição em servirmos a Deus, em obedecermos a Sua palavra, sermos fiéis ao Seu reino, à Sua vontade e obedecer à voz do Senhor? Uma vez que aquele povo era desobediente, apesar de conhecerem a lei, a pergunta é: qual é a nossa disposição no serviço que prestamos a Deus? E agora prossegue o nosso texto, do versículo 15 até o verso 19, né? Deus continua então, depois desse questionamento do profeta Ageu com os sacerdotes, Deus continua então trazendo a sua mensagem. Versículo 15. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. E o Senhor afirma: eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Prestem atenção nesses detalhes. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Deus chama o povo, então, a refletir em como estava a vida deles antes de darem continuidade na reconstrução do templo. Nós vimos que, devido às dificuldades e a um decreto que veio do império, veio do governo, né, no caso do Império Persa, eles haviam suspendido o trabalho de reconstrução do templo que tinha sido iniciado e suspenderam por 16 anos. Se você não viu, você pode ver isso no primeiro sermão da série. Eles suspenderam por 16 anos até que veio a palavra de Deus através do profeta Ageu. E nesse período em que eles suspenderam a continuidade da construção, Deus enviou sobre eles um castigo. Nada prosperava. E vejam que é exatamente esse o quadro que nós vemos aqui, que está descrito, que está no versículo 6 do capítulo 1, né? Que nós vemos antes também. Veja o versículo 6. Deus falando para o povo: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Então, notem bem que essa situação, que é a que o profeta Ageu encontra no início do seu ministério, ela vai muito alinhada com aquilo que estava previsto na lei do Senhor para os casos de desobediência. Nós temos, por exemplo, aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 22. O texto diz o seguinte: o Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Notem então o que nós vimos aqui no versículo 17 do capítulo 2 de Ageu,
é que Deus estava cumprindo, justamente no caso de uma desobediência do povo, os termos da sua aliança. Não havia novidade. E Deus estava cumprindo exatamente aquilo em que ele havia prometido quando o povo se rebelasse e não obedecesse à voz do Senhor. Mas apesar desses sinais, o povo não caía em si, não se arrependia. É exatamente o que nós vemos no finalzinho do versículo 17 do capítulo 2 de Ageu. Olha só o que o texto diz, né? Deus fala assim, depois de todos os castigos, né, que ele mandou, ele fala assim: mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então, notem que o povo estava sendo chamado a refletir, porque eles começaram a reconstrução do templo, diante das dificuldades que apareceram, eles abandonaram por 16 anos, e aí Deus começa a mandar sinais de sua insatisfação, de sua ira contra o povo, chamando o povo, através desses sinais, ao arrependimento, a uma mudança de atitude que partisse agora para a obediência. Mas, conforme fala aqui no finalzinho do versículo 17, apesar de todos esses sinais, o povo não se arrependia, não mudava seus caminhos, não voltava para o Senhor. E o resultado disso tudo era que os celeiros estavam vazios, pois a agricultura não produzia o suficiente para alimentar o povo. Novamente, novamente, os termos da aliança de Deus se cumprem fielmente para ver que, como Deus alertou o profeta Jeremias, Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la se cumprir. Nós temos ainda o texto de Deuteronômio, capítulo 28, os versos de 38 a 40, que dizem o seguinte: Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão azeite, porque as azeitonas cairão. Ou seja, nós temos aí um país que tem uma agricultura pujante. Vejam que eles têm plantação de vinhas, eles têm plantação de oliveiras, né? E tudo mais que um povo pode desejar para a sua produção agrícola e para o sustento, né, das suas condições de vida. No entanto, nada prosperava. Por quê? Porque Deus estava irado com o povo por sua desobediência. Então, nós acompanhamos no início, né, nos primeiros dois sermões de Ageu, que o povo havia mudado. Depois de 16 anos de interrupção na reconstrução do templo do Senhor, conforme determinado por Deus, o povo agora, já fazia 3 meses, tinha retomado a construção. E a pergunta é: o que então promoveu essa real mudança no comportamento do povo? Não foram os sinais, e esse é um ponto muito importante, porque o povo, durante 16 anos, passou com a sua economia e com a sua produção agrícola, agropecuária, indo de mal a pior. O povo passando fome, o povo com uma produção que não atendia às suas necessidades. E ainda assim, durante 16 anos, longo tempo, eles não se arrependiam. Só houve a real mudança do povo quando a palavra de Deus veio através do profeta Ageu. Notem que muitas vezes Deus manda sinais, as coisas não caminham bem e ninguém para refletir o que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas veem sinais e veem coisas extraordinárias acontecendo e nem assim creem no Senhor. Nem assim
se mostram dispostas a se arrepender dos seus pecados e obedecer, mas a palavra de Deus, com o poder de Deus, é capaz de, sim, cumprir os propósitos de Deus e promover mudanças na nossa vida. E o povo de Israel, é muito importante nós ressaltarmos que aquele pessoal que tinha vindo do cativeiro babilônico, né, o povo de Judá para Jerusalém para reconstruir o templo, eles sabiam quanto havia custado para a geração dos pais deles e talvez para muitos deles por conta de não terem ouvido as advertências dos profetas que Deus havia enviado. E agora eles estão novamente vivendo em desobediência a Deus, abandonando a reconstrução do templo, cuidando cada um da sua própria vida, e Deus manda os sinais da sua insatisfação, da sua ira, e por último, manda uma palavra de um profeta. E agora o povo de Judá para e pensa: opa, estamos ouvindo de novo a voz do Senhor, a palavra de Deus através de um profeta. Nós e nossos pais e nossos avós, nossos antepassados, não demos ouvido às advertências de Deus durante os séculos anteriores, que vinham através dos profetas quando o povo de Israel estava em pecado. Será que vamos continuar? Era essa a reflexão do povo através da palavra de Deus para dizer: não podemos continuar em desobediência ao Senhor. O povo agora se arrependeu, retomou a construção do templo, abandonou a sua negligência em relação à obra que Deus havia determinado que eles fizessem e estão cumprindo o propósito de Deus com fidelidade. E, portanto, agora Deus se dispõe a abençoar a vida do seu povo. E é exatamente esta a proclamação que Jesus fez já no início do seu ministério. Da mesma forma como o povo de Deus em Israel, Judá, eram chamados por Deus ao arrependimento, a proclamação do Evangelho através do Senhor Jesus inicia-se com uma exortação ao arrependimento, a mesma exortação. É o que nós podemos ver lá em Marcos, capítulo 1, os versículos 14 e 15, que diz assim o texto do Evangelho. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Sim, em Cristo, Deus continua chamando todas as pessoas ao arrependimento, com a promessa de perdão de pecados e a salvação eterna das suas almas, pela fé no sacrifício remidor de Jesus Cristo e da sua ressurreição dos mortos. Vejam o paralelo em que o mesmo Deus que chamava o povo de Israel ao arrependimento, quando este se afastava, o Senhor Jesus inicia a proclamação do Evangelho, dizendo: arrependam-se e creiam nas boas novas do reino de Deus. E o que isso diz para nós, nesse século XXI que nós estamos vivendo? Nós nos voltamos agora para aquela pergunta que o profeta Ageu deixa no ar para nós no início desse sermão. Como está a nossa disposição em servirmos a Deus, em sermos fiéis e obedientes a Ele? Nós temos nos empenhado em viver uma vida de integridade diante de Deus, ou será que nós temos sido negligentes? No entanto, Deus sempre alerta o homem sobre os seus maus caminhos, para que o homem se arrependa e se converta a Deus e ande da forma
como Deus exige que o homem ande em obediência. Nosso Criador, nosso Senhor e nosso Salvador constantemente nos chama, através da Sua palavra, ao arrependimento. Esta oportunidade, agora, está sendo dada a você que ouve a palavra de Deus aqui, humildemente pregada neste canal. Se você não conhece o Senhor Jesus, e se você nunca teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, reconhecer seus pecados e encontrar em Cristo e somente nele o perdão de Deus, essa oportunidade está sendo dada a você. Arrependa-se, receba a graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. E no futuro, Deus trará a você a bênção de uma vida eterna ao lado de Deus em bem-aventurança. E quanto a nós, nossa vida, se ela apresenta algum aspecto do qual Deus não se agrada, novamente Deus nos chama ao arrependimento hoje, através da Sua palavra. Ele nos chama para confessarmos nossos pecados, recebermos a Sua graça, para que, com ela e através dela, efetivamente nós possamos servir a Deus com fidelidade, com a promessa da nossa restauração à comunhão com o Senhor. E assim que Deus nos abençoe para seguirmos dessa forma. Amém.